Boa noite a todas e a todos. A comunidade TV8, a comunidade F8, RF8. Vamos falar de liberdade. A liberdade, este bem maior, que há 49 anos vem sendo assassinada, vilipendiada, ultrajada, mostrando a enorme incapacidade e incompetência intelectual em conviver com um bem imaterial de extrema relevância. Os homens nascem porque se libertam de todas as secundinas que o amarram ao ventre materno. É o primeiro sinal de liberdade. Já mesmo na fecundação, o feto mostra a quem o acolhe o seu sonho de liberdade, porque transmite sons, transmite gemeres, transmite sentires, transmite paixão e amor. O amor daquela mulher que de repente se vê como o maior bem da humanidade, porque ela é a maternidade. É responsável pela continuidade de seres vivos no mundo, que alguns energúmenos e homens despidos de sensibilidade tratam de assassinar porque não gostam do pensamento livre dos homens livres. Como aceitar, por exemplo, que um país que se diz de direito e democrático, que se prepara para festejar mais um dia que considera de paz, 4 de abril, mas é um dia de tortura intelectual. Porque a liberdade não se sente. A liberdade não calcorreia nas nossas mentes, nos nossos sonhos. Os jovens estão aprisionados porque querem libertar-se, imigrando do país. Que liberdade se pode falar quando temos tribunais que se permitem ainda condenar de forma arbitrária, como se estivéssemos no tempo da Inquisição? Como é possível que os magistrados sejam insensíveis e não entrem com uma representação porque uma juíza arbitra uma sentença e endosse uma pena prisão para jovens que tinham o sonho de ver a liberdade profissional de outros seres humanos que não são seus familiares, que não são seus amigos, queriam perder o emprego se uma decisão monocrática, abjeta, sacana, entrasse em vigor em Luanda, que era delimitar o trabalho dos mototaxistas. Estes 4 jovens sequer se movimentaram, sequer têm motorizadas. Mas isso não passa na geografia mental de uma juíza quando está, de facto, a decidir e decide contra a liberdade. É da mais vil sacanagem não tentar encontrar os polos de razoabilidade, de higiene intelectual, para, quando baixar o martelo, existir uma decisão equilibrada.
Quem comete um ilícito deve reparar de acordo com as regras, as leis e normas previamente estabelecidas. É assim a convivência. Mas quem não comete crime não deve, por vontade raivosa de um magistrado, conhecer as fedorentas masmorras do regime. E vem um regime falar de liberdade. Que liberdade? A liberdade que aprisiona os contrários. Muitos juízes e juízas têm um discurso que é desviante em relação à sua prática. São raivosos, odientos, insensíveis. Muitas vezes nem valores familiares respeitam. É este tipo de juízes que nós temos na nossa comunidade. Não me calarei enquanto os juízes do Tribunal Supremo, do Tribunal Constitucional, deviam se indignar e entrar com uma representação de habeas corpus, no sentido de exigir que uma juíza pudesse cumprir a Constituição e a lei. A sua consciência não é o arbítrio. A sua consciência é interpretativa em relação às normas de direito. A discricionariedade que fala a doutrina não é de ter no centro de gravidade mental a sua vaidade umbilical. Senhora juíza, faça um outro julgamento. Julgue-nos a todos, da mesma forma arbitrária, já que todos os seus colegas batem palmas por ter lá 4 jovens que vocês denegam, inclusive assistência médica. Que justiça, que liberdade existe em Angola? Senão a liberdade de fazer os jovens fugirem, de estarem apinhados nas embaixadas ocidentais, porque as africanas, que deveriam inaugurar um novo ciclo como Moçambique, têm posições contrárias ao direito internacional. Então, não nos falem em liberdade e em comemorar paz alguma. Esta paz que só beneficia os algozes, que só beneficia aqueles que se acham que têm força e predestinados, aqueles que podem roubar o Estado, porque se deixarem outros na alternância, estes roubarão muito mais. Como diz na sua obra de ficção, Job Cadapinha. Ora, o MPLA é avesso à liberdade. O MPLA é avesso à melhoria da condição de vida dos angolanos. Quanto mais pobres nós tivermos, quanto mais desesperarmos e pudermos ir para o exterior, melhor para o MPLA, que entrega o país a especuladores estrangeiros que se deitam com meninas de 12, 13 anos, sem nenhum pudor, porque têm a cobertura das autoridades que governam, infelizmente e mal, este portentoso país. Amantes da liberdade, unamo-nos, gritemos, indignemo-nos. É preciso que toda a sociedade se mobilize, não se cale contra a prisão de Tanais Neutro, Adolfo Campos, pensador e Gildo das Ruas. O nosso silêncio é um hino de satisfação
ainda que masoquista, para os algozes. Eles gostam do silêncio dos bons, já dizia Martin Luther King. É preciso lutar em prol da liberdade, em prol da democracia. O país está a sussurrar. Vocês verão que quem irá comemorar será apenas o MPLA que vai impor aos demais o que é o 4 de Abril. Porque não vai haver magistratura. De vermos, por exemplo, o presidente dos maiores partidos a capitanearem a data em conjunto, todos no mesmo patamar. A liberdade é a humildade. A liberdade é o respeito pela diferença. A liberdade, infelizmente, continua aprisionada numa república que se chama Angola há 49 anos, dirigida pelo MPLA, que não tem noção que as estradas não podem ser rios, como muitas o são hoje.